Ô, Antônio Carlos Zago, eu acabei de falar com o Sete Câmara, o presidente do Atlético Mineiro. Entendeu? Então, sabe, tem nomes importantes aí na praça. Filipão, 7-1, polêmico ou não, mas é um vencedor. O Vanderlei Luxemburgo, teu velho técnico também, polêmico, mas vencedor. E você que foi um grande zagueiro e vem sendo um bom treinador. Vai para Belo Horizonte, capital do meu estado lá, o Antônio Carlos Zago. Boa tarde para você. Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos. Seria um prazer, né? É uma grande equipe. Se aparecesse a oportunidade, com certeza iria pensar bem e, quem sabe, ficar mais perto aí de Muzambinho, né? Não, 500 quilômetros de Muzambinho, São Paulo 300. Não tô longe, Muzambinho tá longe de Belo Horizonte. Mas, ô Antônio Carlos Zago, como é que vão nossos bois lá em Presidente Prudente, a terra do Agripino Lima, que teve um pipoco outro dia, mas sarou? Vamos investindo, né? A gente tem que sempre investir em alguma coisa e isso aí eu procuro manter as minhas raízes, né? De Presidente Prudente, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que foi onde eu cresci, onde eu me criei praticamente. Então a gente está sempre visitando e sempre investindo na região de Prudente e Dourados. O Zaidan, tá aí o Antônio Carlos Zago, com cursos no exterior, jogou na Roma, jogou lá fora, ganhou tudo aqui no Brasil. São Paulo e Palmeiras, cara, é um vencedor. Não há dúvida, um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro. Fez uma zaga de antologia ali no São Paulo, jogador de seleção brasileira. Foi, na minha opinião, injustiçado numa Copa do Mundo, pelo menos em uma Copa do Mundo, que deveria estar lá, porque foi um zagueiraço. Tudo bem, Antônio Carlos? Tudo bem, Zaidan, e você? Graças a Deus, tudo bem. Mas e aí? O Milton falou dessa possibilidade aí, porque o Galo está procurando treinador, ele falou com o Sete Câmara, o presidente do Atlético, há pouco. Mas você está com algo em vista aí para o brasileiro? Não, por enquanto não teve nenhum contato ainda. Isso aí eu ouvi alguns boatos, né? Li algumas coisas, mas por enquanto nada ainda. Não teve nenhuma procura, nenhum contato com o pessoal do Atlético Mineiro. Como eu disse, seria até um prazer, né? Até porque é uma das grandes equipes aí do futebol brasileiro, é uma equipe que vem se reestruturando agora e seria importante fazer parte de um processo de início, né? Até antes do Campeonato Brasileiro. Claro. Então isso aí seria bom, mas por enquanto nada. É melhor que pegar o bonde andando, né, Antônio Carlos? Verdade. Quando você pega no começo, tem tempo para trabalhar, né? Apesar que o Campeonato Mineiro também tem sempre uma pressão, mas você forma praticamente o time com a tua cara. Então seria importante, caso acontecesse, pegar no início que você tem mais tempo para trabalhar e dar ao time a cara que você quer. O doutor Ramon Mateus Júnior, que foi efetivado, empossado sexta-feira como novo desembargador do TJ de São Paulo, ele lá de Santos, casado com uma filha de um grande amigo meu, Orlando Tavares, Dona Terezinha, ele é muito amigo do Veloso, Wagner Fernando Veloso, o Bondoso, um sujeito que uma vez ele estava no quarto com você e apareceu uma barata, e aí todo mundo pisa na barata, mas o Veloso pegou a barata, tinha lá uma sobremesa, ele pegou um pedacinho de goiabada e deu para a barata, aí tocou a barata, falou, pode ir com Deus e tal. E a filha dele, que está quase médica, estuda na Unimes, lá do doutor Ramon. E ele me contou uma coisa, que vocês do Palmeiras Parmalat, vocês estavam apertados, um pouquinho apertados, porque o time era bom demais, mas vocês teve aquela semana que vocês ganharam três jogos apertados e empataram um. Então, que vergonha, não é mais aquele. Aí vocês foram jogar em Araras ou lá em Americana, vocês ganharam de 6-0. Aí quando acabou o jogo, o Luxemburgo estava se preparando para agradecer a turma, para dizer uma palestrinha ali, para dizer o que ia acontecer, todo mundo liberado, volta terça, não sei o quê. Mas o Cafu, o capitão, pediu um minutinho, porque ele tinha 2 palavras para dizer para o elenco devido àquela goleada. Então o Luxemburgo falou, pode falar, quais essas palavras? Ele falou, parabéns. Você estava nessa?
Eu acho que eu tinha saído, porque foi em 96, se eu não me engano, né? Eu fiquei sabendo dessa história, porque eu tinha ido para o Japão, eu saí no final de 95, mas eu fiquei sabendo dessa história, e parece que foi verdade mesmo. Foram duas palavrinhas que ele quis passar para o grupo, né? Até elogiar o grupo, apenas duas palavras: parabéns. Mas essa foi sensacional demais, né, Antônio Carlos? essa foi fera, essa foi melhor do que as histórias do Amaral, se eu não me engano, viu? O Amaral tem boas, mas essa de duas palavrinhas, parabéns, demais, né, Zaidan? Mas você sabe que... Tem uma história melhor que essa, Milton, que nós fomos jogar um torneio Fomos fazer uma excursão na Itália, e nós íamos jogar contra a Lazio e contra o Parma. E aí, antes do jogo contra o Parma, o Vanderlei resolveu mexer no time e tirou o Edilson do time, né? Contra o Parma. E o Edilson, louco para jogar, até para aparecer, para ter, né, para estar na vitrine, né? Todo mundo tinha o pensamento de um dia poder jogar na Itália, já que estava com aquela, né, o Palmeiras estava com a Parmalat, e isso aí poderia até facilitar alguma transação. E o Vanderlei deixou o Edilson no banco nesse jogo. Aí o Edilson entrou no ônibus, puto, né, nervoso. Porra, esse Vanderlei, não sei o que, porra, me deixar no banco, um jogo importante assim. E ele foi e sentou do lado do Todé. O Todé tava na viagem. Aí ele falou, porra, queria jogar, não sei o que. Aí não sei o que ele falou, ele virou para trás e falou assim, pô, eu tô com uma fome, será que não tem nada para comer aqui? Aí o Todé falou assim, pô, se você entrar no jogo, come a bola. Come a bola, que aí você aparece pro Vanderlei e mata tua fome também. Agora, tem uma do Edmundo, ele trabalhou um tempão conosco aqui. Você estava, por acaso, nessa época, porque a Parmalat mudava muito o time, tinha um diretor da FEBEM, que hoje é, como é que chama? Nossa Casa? Como é que chama, Zaidan? É Nossa Casa. Então, assim, os menores infratores lá, tinha uns 2.000 lá, então eles estavam em greve e tal, rebelião, estava um inferno. E um diretor do Palmeiras era irmão do diretor da FEBEM. Então alguém deu a ideia, pediu para o diretor da Parmalat, para o Palmeiras e para o Luxemburgo, para levar uns 10 jogadores lá, só para distribuir camisa, material esportivo, chuteira, bater uma bolinha com os internos e tal, para ver se a molecada, sabe, baixasse o facho lá. Aí o Luxemburgo terminou o treino, o Luxemburgo disse, bom, quem quiser ir, levanta a mão. Ninguém levantou. Só, já que vocês não quiseram, eu vou escolher. Macula, você vai. Você vai, goleiro Sérgio, você vai não sei quem, Roberto Carlos. Aí o Marcão lá atrás gritou assim, ô Luxemburgo, não leva o Edmundo não, senão ele entra lá e não sai nunca mais. Essa eu tava. Quer dizer que é verdade mesmo, né? Essa é verdade. É Instituto Casa. Não leva o Luxemburgo lá, porque senão ele não sai nunca mais. Não leva Edmundo, porque senão os caras não saem mais de lá. É o Casa, Mas você sabe que esse negócio do Cafu aí, na origem do negócio ele tá certo, porque parabéns, que seja algo para o seu bem. Não tem conserto. Não tem. Você é um veloso bondoso. Não, tem sim. Foi na etimologia o Cafu, pô, que isso. Ô Antônio Carlos, uma vez eu estava conversando com o Edivar Simões, ele era diretor do Corinthians na época, e ele falava o seguinte, que o futebol devia usar mais alguns princípios do basquete, principalmente zagueiros, posicionamento de zagueiro, marcação. E você que é um fã número 1 de NBA, o Antônio Carlos é maluco com NBA e sabia tudo da época de Michael Jordan. Também, magrelo, comprido, podia jogar basquete. Podia jogar. Você vê essa possibilidade? Dá para aplicar princípios do basquete no futebol como treinador agora? Eu acredito que alguma coisa, sim, até a questão do posicionamento, né, como o Edivar disse, mas só que isso aí teria que partir da base, né? Eu acho que seria importante na base algumas coisas, né, até quando você assiste os jogos da NBA, até da NBB aqui também agora, que esse ano vem sendo muito interessante, já que teve a volta do Leandrinho e do Varejão. Então a gente procura acompanhar, mas eu acho que teria que ser na base, até para a garotada chegar um pouco mais preparada quando tiver a oportunidade na equipe de profissionais. Mas não tanto. Eu acho que algumas coisinhas só, a questão do posicionamento, e às vezes você marcar
fechar os espaços, né, da defesa, eu acho que isso aí caberia dentro do futebol, sim. Olha aqui, ó, aqui no meu Quantum, o Eduardo Grey, o miltista juramentado, dizendo que é Fundação Casa, claro. Fundação Casa, isso aí. E o André Nathan Nussbacher, ele palmeirense doente, como o Cláudio Di Stefano, o Antônio Carlos saiu driblando atrás do meio do campo numa jogada fantástica naquele jogo. A partir de uma jogada dele saiu o gol do Mário Tilico contra o Bragantino na final do Brasileiro de 91, foi isso? 1-0. Eu acho que o começo foi lá atrás, sim. Foi uma jogada minha que resultou se eu não me engano, resultou numa falta. E aí bateu, se eu não me engano, o Bernardo cabeceou, o Miller furou e o Tilico chegou e acabou fazendo o gol. O gol que nos deu o título praticamente, porque era o primeiro jogo e no segundo jogo nós empatamos em Bragança Paulista 0-0. Agora, Zago, esse Miller, hein? Esse Miller jogaria hoje em qualquer Bayern, Barcelona, Real Madrid. Esse foi um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos e não soube aproveitar. Eu tive a oportunidade de jogar com ele no São Paulo, depois no Palmeiras, na seleção também, alguns jogos. O que ele fazia, a velocidade que ele tinha, né, a força que ele tinha, a explosão, principalmente no início da carreira. Depois ele começou a servir mais os jogadores, né, a dar mais assistência. Ele dava gol para todo mundo. Para todo mundo. Era um jogador muito inteligente. E o Careca, que é meu amigo também, ele sempre fala que o Miller foi, né, fora o Maradona, mas que o Miller foi o maior parceiro que ele teve na carreira praticamente, porque era um jogador que tinha uma inteligência acima da média. Na cabeça, pé direito, pé esquerdo, passando a bola, servindo o atacante ou fazendo gol. Eu tenho aqui no Gol Grande Momento no Band Esportes, cada jogada dele, que esses caras não fazem hoje na Europa, esses badalados lá. Vamos à penúltima pergunta. O Miller, aliás, Miller e Evair souberam envelhecer, né? Porque eles mudaram a característica. Aquele campeonato que o Edmundo fez 500 gols com o Vasco, campeão brasileiro, quem passava a bola para o Edmundo toda hora era o Evair. O Evair soube envelhecer também, mudou a característica, assim como o Miller. O Miller foi genial dentro de campo. Antônio Carlos, mas eu queria saber de você sobre zagueiro de seleção. O Jeromel tem de ir para a Copa? Só eu respondo depois, falando de um outro jogador que soube envelhecer também, foi o Edmundo, né? Sim. O Edmundo, se você pegar no final da carreira dele, era praticamente um jogador que dava mais assistências do que driblava e fazia gol. Foi craque, Edmundo foi craque. Jogadores que têm uma inteligência acima da média. O Jeromel, eu acredito que por tudo aquilo que ele vem fazendo, né, pela regularidade que ele vem mantendo aí nos últimos 2 anos, eu acredito que ele teria que ser convocado, né? Porque, na minha opinião, é o melhor zagueiro que nós temos hoje aqui no futebol brasileiro. Na minha opinião, atravessa um momento melhor do que o Thiago Silva, e se tivesse que escolher um entre o Jeromel e o Thiago Silva hoje eu escolheria o Jeromel. E é só bom lembrar, viu, que você tem, ele tem levado Marquinhos, Thiago Silva e Miranda, sempre. E o outro, ele já levou Gemerson, já levou o Rodrigo Caio. E aí que pode entrar o Jeromel, né? Então, e o Antônio Carlos, ele conhece um pouquinho de camisa 3 e back de área, conhece um pouquinho, né? E o Thiago Silva, pra mim, entendeu? Ele tem mais fama do que bola. Ele tem muita panca, bonitão, grandão, mas ele tem mais panca do que bola. Pelo menos a minha. Eu não sou nenhum Antônio Carlos Zago de camisa 3, mas é a minha opinião. Agora, E o Jeromel é grandão, feio, mas tem mais bola. Né? É, feio, com aquele cabelo escorrido dele lá e tal, mas ele é de São Paulo, eu achava que ele era gaúcho. Mas terminar o seguinte, eu quero fazer um elogio ao senhor. Eu já fiz 200 programas de rádio e televisão com você, uns 200. Mas a melhor lembrança que eu tenho de você foi fora do ar e você nem me conhecia, eu estava mais ou menos começando e tal, e eu nunca fui de treino, concentração e jogo, eu sempre estou no estúdio. Mas não sei por que cargas d'água, eu estava no Morumbi, eu acho que foi num sábado pela manhã, ou numa sexta pela manhã, sei lá, no meio da reportaiada ali, o treino do São Paulo comendo e você não estava treinando, porque você já tinha sido transacionado. E durante o treino, dali um pouco você chega
com roupa já trocado e tal, etc. Porque você estava indo para um time que eu nunca mais vi falar, chamado Albacete. E o que o senhor fez? Ali nós estávamos em mais ou menos uns 43, 45 jornalistas, operadores e tal. Você foi despedir de todo mundo. Foi no Morumbi de dia, sexta ou sábado, não sei se você lembra disso. Lembro, isso aí eu lembro. Porque depois que eu fui negociado, eu lembro de ter ido no CT e depois no último treino que foi lá no Morumbi, me despedir dos jogadores, dos funcionários ali do Morumbi, que foi onde praticamente eu iniciei a minha carreira, né, embaixo das arquibancadas ali do Morumbi. Então tinha muita gente que eu conhecia, desde o porteiro até o pessoal da cozinha, até o presidente, eu não lembro se estava lá naquele dia, mas pessoas que marcaram o início da minha carreira, e os jornalistas também, né? Nós tínhamos, antigamente, talvez era até mais fácil de você se relacionar como nós nos relacionávamos, né? Nós tínhamos aquele off, aquela conversa fora dos gramados, que você poderia até falar tranquilamente com qualquer profissional da imprensa. Hoje já é um pouco mais diferente. Então, eu acho que o mais importante é o relacionamento que ficou, o respeito que nós temos, né, principalmente fora de campo, e o pessoal da época do São Paulo, e você, Vanderlei Nogueira, vários outros repórteres que até hoje a gente tem um bom relacionamento. E você, e na a turma ficou comentando, tá vendo? A gente fica chamando ele de mascaradão, porque você era meio você era meio fechadão, você era meio fechadão. Não, eu sou fechado. Não, você era fechadão por confiança. Você esse Thiago Silva também é um cara confiante. Você era um cara confiante. E você cativou todo mundo ali. Você despediu de todo mundo. Eu lembro bem que tinha um rapaz cuidando da grama ali do Morumbi, lá com a enxadinha dele, você foi lá e despediu do cara também. Foi numa manhã, um início de tarde, sei lá, uma das pouquíssimas vezes na vida que eu fui nesses bastidores de treino de futebol. Ô Antônio Carlos Zago, um grande abraço para você, seja feliz, rapaz, tua história é linda. Obrigado, eu que agradeço, Milton. Um abraço a todos aí. Muito obrigado.